Olá a todos. Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício de equilíbrio de corpo extenso, o corpo rígido, né? O exercício fala o seguinte: a viga representada na figura baixa é homogênea, seção constante, tem 3 metros de comprimento, vamos grifar aqui, 3 metros de comprimento, 40 kg de massa e está em equilíbrio de translação e de rotação. Além da força-peso, a viga sofre a ação da força F na extremidade direita e da força exercida pela articulação na extremidade esquerda, dado seno de θ igual a 0,6 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí na letra A ele pergunta: calcule a intensidade da força F exercida na extremidade direita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar as forças que atuam nessa barra, além dessa que já está desenhada, dessa força F. Como a barra é homogênea de seção constante, então a gente pode supor que o centro de gravidade dela está bem no meio dela, porque ela é homogênea, ou seja, tem a densidade igual em todos os pontos, o mesmo valor em todos os pontos, tem seção constante, isso quer dizer, ela não vai ficando nem mais larga, nem mais fina, e portanto o centro de gravidade dela é bem no meio da barra, e é no centro de gravidade que a gente desenha a força-peso. E, portanto, a força-peso vertical para baixo, aqui assim. E como a barra tem 40 kg de massa, e peso é calculado como m vezes g, então o peso vale 400 newtons. Densidade do peso, 400 newtons. E além dessa força, tem a força que a articulação faz aqui na extremidade da barra, que por enquanto eu não vou desenhar, mas eu sei que existe essa força, e eu não vou desenhar porque é o que ele pergunta na letra B, né? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, na letra A, ele pergunta a intensidade da força F. Como é que eu faço para descobrir a intensidade da força F? Bom, equilíbrio de corpo extenso, lembra que eu escolho um ponto da barra, dessa viga, como sendo o polo, pode ser um ponto qualquer, e nesse caso eu vou escolher aqui na extremidade esquerda, o polo, e em relação a esse polo, o torque total, o torque resultante tem que ser zero. Por quê? Porque a barra está em equilíbrio de translação e de rotação. E, portanto, o torque resultante tem que dar zero. E por que eu vou escolher esse ponto aqui como sendo meu polo? Porque lembra que tem uma força aplicada nesse ponto que eu não sei para onde ela, qual é a direção dela, qual é o sentido dela, qual a orientação dela. E aí, ao escolher o polo como sendo nesse ponto, o torque dessa força que está sendo exercida nessa extremidade esquerda da barra vale zero. Porque lembra que o torque de uma força que atua em cima do próprio polo, o torque dessa força é nulo. Então, eu não preciso considerar a força que está atuando aqui no ponto esquerdo da barra, porque o torque dessa força vai ser zero, porque ela atua em cima do próprio polo. E agora, então, portanto, eu só preciso considerar o torque dessa força-peso e da força F. E o torque dessas duas forças em relação ao polo que eu escolhi, deixa eu escrever aqui, né? Polo que eu escolhi. O torque dessas duas forças em relação a esse polo tem que ser zero. O torque total, o torque resultante, ser zero, equivale a dizer que o torque das forças que tentam girar essa barra no sentido horário tem que cancelar o torque das forças que tentam girar essa barra no sentido anti-horário. Se você notar, se você prestar atenção, você vai ver que essa força-peso, em relação a esse polo aqui, do lado esquerdo, a força-peso é uma força que tenta fazer essa viga girar no sentido horário. Não é verdade? Por quê, professor? Só ver aqui, ó. Um pouquinho. É só ver que a força, aqui é o polo, né? Essa força tenta girar a barra aqui, ó, nesse sentido, para cá, no sentido horário. Ao passo que essa força F aqui, na outra ponta, tenta girar a barra no sentido anti-horário. Então, dizer que o torque resultante é zero é a mesma coisa que dizer que o torque dessa força-peso cancela o torque dessa força-peso. Tem o mesmo módulo. Por quê? Porque o torque dessa força-peso é o torque resultante no sentido horário e o torque dessa força F é o torque resultante no sentido anti-horário. E para a barra não girar, o torque no sentido horário tem que ter o mesmo valor do torque no sentido anti-horário, porque daí ela não gira nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Assim, na letra A, como que a gente vai ficar? Letra A. O torque da força-peso tem que ter o mesmo módulo, né, do torque
da força F. É óbvio que tem gente que prefere somar os dois torques e o torque no sentido horário é negativo, no anti-horário é positivo, e aí um mais com menos dá zero. Que dá a mesma coisa, é o mesmo resultado do que você dizer que o torque no sentido horário tem que cancelar o torque no sentido anti-horário. Tanto faz pensar de uma maneira ou de outra. Agora, como é que eu calculo o torque da força-peso? O torque da força-peso vai ser o valor da força-peso vezes a distância da força, do ponto de aplicação da força-peso até o polo, vezes o seno do ângulo que a força-peso forma com a direção que une o polo e o ponto de aplicação. E a mesma coisa para a força F. O torque da força F vai ser o valor da força F. Aqui é melhor eu colocar só um segundo aqui rapidinho. Deixa eu colocar peso aqui, que é o torque da força peso, só para não confundir com essa força F. Então o torque da força peso vai ser o valor do peso vezes a distância do polo ao ponto de aplicação da força peso vezes o seno do ângulo entre a direção da força peso e a direção que une o polo e o ponto de aplicação da força peso. E o torque da força F, mesma coisa, vai ser o valor da força F vezes a distância do ponto de aplicação da força F até o polo, vezes o seno do ângulo que a direção da força F forma com a direção que junta o polo e o ponto de aplicação da força F. Então, o valor da força-peso, a gente sabe que vale 400. Vezes a distância do polo até o ponto de aplicação da força-peso, essa distância aqui, que vale 1,5. Como é que você sabe que vale 1,5 metros, professor? Porque ele falou que a barra tem 3 metros de comprimento. Se a barra tem 3 metros e o peso está bem na metade, então essa distância vale 1,5. Vezes o seno do ângulo entre a direção do polo e a direção da força-peso, essa direção aqui, e a linha de ação da força-peso, e a força-peso é na vertical. E o ângulo, portanto, entre a linha de ação da força-peso e a linha que junta o polo e o ponto de aplicação é 90 graus. E seno de 90 graus é 1. Quando a força é 90 graus, nem precisaria ter colocado o seno aqui. Isso é igual, porque seno de 90 é 1. Mas vamos continuando então. E o torque da força F vai ser o valor da força F, valor esse que eu quero descobrir, vezes a distância do polo até o ponto de aplicação da força F, e essa distância vale 3 metros, é o tamanho da viga, isso é dado, vale 3 metros, vezes o seno de θ, e lembra que o seno de θ é 0,6, como a gente viu aqui no enunciado, né? O seno de θ desse ângulo aqui é 0,6, e lembra que a barra tem 3 metros de comprimento, né? Isso é dado lá no enunciado. Então agora, se você notar, a única incógnita que tem é a letra F, que é a intensidade da força que a gente precisa calcular mesmo. 400 vezes 1,5 vezes 1 dá 600. Isso é igual a F vezes 3 vezes 0,6. 3 vezes 0,6 é 1,8. Então, F vezes 1,8. Da onde eu concluo que a força F é igual a 600 dividido por 1,8. Isso é a mesma coisa que 6.000. Vou usar a calculadora aqui, mas eu estou com preguiça de usar a calculadora para fazer a conta. 6.000 dividido por 18, que é a mesma coisa que 3.000 dividido por 9, que é a mesma coisa que divide por 3 em cima e embaixo, né? Fica 1.000 dividido por 3. 1.000 dividido por 3 é 333,33, né? Portanto, o valor da força F, que é o que ele pergunta na letra A, 333,3 newtons, aproximadamente. Essa é a letra A. Na letra B, ele pede uma coisa aparentemente muito mais difícil, né? Na própria figura, desenhe, tá errado, né? Desenhe a força exercida pela articulação sobre a viga, que é aquela força que eu ainda não havia desenhado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui toda essa bagunça que eu fiz na viga, para ficar mais claro o raciocínio para resolver a letra B. Deixa eu só aqui apagar aqui então. Tá doendo tudo.
Eu vou apagar tudo. E daí a gente consegue ficar menos poluído, né? Então eu vou redesenhar a força-peso aqui, porque ela vai precisar, não tem jeito. Peso, que vale 400 newtons, mas nem precisa o valor agora. E agora como é que eu faço para desenhar a força que a articulação exerce na viga? Como é que eu faço? Para onde que é essa força? Para cima? É para o lado? Para a direita? Para a esquerda? Existe uma maneira muito fácil de resolver esse exercício, essa letra B, que é a seguinte. Existe um teorema chamado Teorema das Três Forças, que ele é consequência do fato do torque resultante ser zero quando o corpo está em equilíbrio de rotação. Esse Teorema das Três Forças diz o seguinte: toda vez que um corpo extenso, rígido, estiver em equilíbrio, que é o caso, equilíbrio de rotação, que é o caso, sob a ação exclusiva de três forças, ou seja, toda vez que um corpo rígido, extenso, está em equilíbrio e nesse corpo só atuam três forças, não atuam nem duas, nem quatro, nem cinco, atuam exatamente três forças, toda vez que isso acontece, essas três forças, existem duas possibilidades de orientação para essas três forças. Ou essas três forças são paralelas, ou essas três forças são concorrentes num único ponto. Então é assim, eu tenho um corpo extenso, rígido. Se nesse corpo só atuam três forças e ele está em equilíbrio, então ou essas três forças são assim, ó, paralelas, duas para cima e uma para baixo, ou duas para baixo e uma para cima, de tal forma que essas duas para cima cancelam a força para baixo. Mas ou elas são paralelas, igual eu desenhei aqui, paralelas, ou então elas concorrem em um único ponto. Nesse caso, nesse exercício aqui, elas não são paralelas. Como você sabe, professor, que elas não são paralelas? Porque a força-peso é vertical e essa força F que já está desenhada não é vertical. Portanto, não é esse caso aqui das forças serem paralelas. Então só sobra a próxima possibilidade. E o Teorema das Três Forças ele fala o seguinte, que se só existem três forças atuando no corpo extenso, rígido e em equilíbrio de rotação, então ou essas forças são paralelas ou elas concorrem em um único ponto. O que é concorrer em um único ponto? Quer dizer que elas se cruzam em um único ponto. E aí como é que eu faço para usar esse teorema para esse exercício? É simples. Ó. O que eu faço? Eu descubro o ponto de concorrência das duas forças que eu já sei, que já estão desenhadas, que é a força F, deixa eu mudar de cor aqui, ó, que é a força F, eu vou continuar a linha de ação dela pontilhado aqui, teria que ser retinho, mas aqui esse programa não tem uma régua, então eu vou fazendo bem devagarzinho aqui, ó. Eu faço pontilhado a linha de ação da força F e a linha de ação da força peso. A linha de ação da força peso. Força peso é vertical. E aí eu descubro que essas duas forças, elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, por vermelho. Elas se cruzam nesse ponto aqui. E o que o Teorema das Três Forças dizem? Que como esse corpo está sujeito a só três forças, se essas forças não são paralelas, então as três forças têm que concorrer em um único ponto. Portanto, a força que a articulação faz na viga tem que ser uma força que aponta para esse ponto de concorrência aqui. Tem que ser assim, ó. Eu vou traçar agora a partir do ponto aqui, lá para a articulação pontilhado. Ó. Traçar um pontilhado aqui. A força que a articulação faz na barra tem que necessariamente ser uma força que atua nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Uma força que eu vou chamar de C, porque é uma força de contato. E repara que não é nem uma normal, nem um atrito. Poderia até ser a composição das duas, né? Uma normal e um atrito, que dá uma força total resultante de contato para cá. Mas o fato é que, como esse corpo está sob ação somente dessas três forças, então com certeza essa terceira força de contato, ela tem que apontar exatamente nessa direção. Não pode ser nem um pouquinho para cima e nem um pouquinho para baixo.
Por quê? Porque se fosse um pouquinho para baixo, por exemplo, ou um pouquinho para cima, vou dar um exemplo um pouquinho para baixo. Se fosse um pouquinho para baixo, continua ela aqui, ó, continua a linha de ação dela. Iam existir dois pontos de concorrência, ó, um aqui e o outro aqui, o que é impossível. O teorema das três forças proíbe isso. Ele diz que se só tem três forças atuando, então só pode ter um ponto de concorrência. Então, com certeza, essa força de contato só pode estar nessa direção que eu já tinha desenhado aqui. Eu vou até apagar a outra para não confundir, né? Vou apagar aqui rapidinho. Tá indo devagar, né? Mas está apagando. Portanto, a terceira força, que é a força que a articulação faz na viga, tem que ter essa direção. Então, essa é a letra B. Então, repara que esse é um exercício que quem não sabe o teorema das três forças teria muita dificuldade para descobrir para onde seria essa terceira força. Até daria, né? Você pega essa força aqui, F, e decompõe uma perpendicular para cima e uma horizontal. E, portanto, impondo que essa barra está em equilíbrio, essa força teria que ser decomposta em duas componentes. Uma na horizontal para a direita, para cancelar a força, a componente horizontal na esquerda dessa força F, e uma para cima, para cancelar a força perpendicular à barra, componente vertical dessa força F. Só que ainda assim, você teria dificuldade para saber, para desenhar direitinho qual que seria a direção dela. E usando o teorema das três forças, eu sei de antemão que ela tem que estar apontando para esse ponto aqui. Bom, vale ainda dizer, vale observar que eu teria que desenhar essa força ainda no tamanho certo, né? no comprimento certo. E como essa barra é homogênea, então essa distância aqui é igual a essa distância aqui, e portanto esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então é uma situação bem simétrica. Então essa força C ela tem que ter o mesmo tamanho dessa força F aqui. E eu não fiz isso no desenho, né? Não ficou certinho, deixa eu aumentar um pouco então para ficar certinho. Né? Bom, aí sim. Por que tem que ficar o mesmo tamanho? Porque daí eu garanto que essa componente horizontal dela, para desenhar essa componente horizontal dela, cancela essa componente horizontal dessa força F, e o mesmo acontece com a componente vertical, né? Essa componente vertical, mais essa componente vertical, ficou muito feio, né? Mais essa componente vertical, cancelam a força-peso, né? Ou seja, a força-peso eu teria que desenhar bem maior, na verdade, né? Porque ela tem que cancelar essas duas componentes aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, essa componente horizontal tem que cancelar essa componente horizontal. E como esse ângulo é igual a esse, então essas forças têm que ter certinho o mesmo tamanho. Bom, é isso. Muito obrigado, até logo.